Olá, sou o Thiago Wagner, sou estudante de jornalismo, tenho 24 anos. Sou Luiz Fernando, tenho 21 anos e faço Direito na Católica. Luiz André, faço computação na Federal, tenho 20 anos. Sou Pedro Pires, tenho 21 anos, faço ciência da computação na Rural. Meu nome é Eloy, tenho 19 anos, faço administração na Faculdade Marista. Sou Bárbara, tenho 21 anos, faço Direito na Marista. Olá, estamos começando mais um debate pela Jovem. Hoje o tema é torcidas organizadas. Vamos logo começar o assunto, né? As torcidas organizadas são frequentemente associadas à violência nos estádios, né? Principalmente Pernambuco, São Paulo e tudo mais. Vocês concordam com essa afirmação? Eu concordo, mas não no estádio, velho. Eu acho que a violência que eles provocam é fora, quando eles estão naquele clima de oba-oba, de festa, tudinho. E dentro do estádio eles estão lá assim, incentivando o time todinho. Se, no caso da proibição, se forem proibir a torcida de entrar no estádio, vai acabar com a parte da festa, da torcida. Aí eu fico até imaginando como será, tá ligado? Um jogo sem ninguém, sem aquela força apoiando o time. Tem muita provocação dentro do estádio também. Não, eles começam provocando lá dentro, lógico que fora é onde eles podem colocar essa violência pra fora. Nos gritos deles mesmo, eles esquecem um pouco de apoiar o time. Muitas vezes eles estão só ali para atacar a outra torcida. Acho que isso depende do fim mesmo do torcedor, porque eu já fui para jogos, eu fui para um clássico uma vez em São Paulo e Corinthians, que eu fiquei bem na divisão das torcidas. E tinham torcedores dos dois times que eles não assistiam o jogo. E eles um de frente pro outro se xingando, marcando hora para brigar. Mas eu acho que eles são bem violentos, assim, eles começam se instigando dentro. E como eles não podem brigar ali dentro, assim, não fisicamente, verbalmente, eles brigam o tempo todo. Acho que é um problema de estratégia, de inteligência. A gente saber atuar contra elas. Mas eu acho que remédio melhor, ao invés de você reprimir, é você evitar, né? Você não saber onde vai ter a briga, mas você evitar ter essa briga. Uma coisa é torcida, outra coisa é gangue. Porque às vezes o pessoal confunde gangue com quadrilha com torcida organizada. Porque eu não sei quais torcidas organizadas são quadrilha e são gangue, mas só que existem. E elas marcam pela internet, marcam briga sem nem ter jogo marcado. Eles marcam a tal dia, tal hora lá e vão cada um com a camisa do seu time. Passa muito mais pela intolerância que o futebol gera. Não, assim, Mas essa rivalidade, ela tem que ir a tal ponto que você deve ser proibido de entrar com uma camisa de uma cor específica, só por causa que é o time adversário? Eu acho que a gente não pode falar que... não pode culpar a vítima, entendeu? Ele é uma vítima do futebol, ele é uma vítima das torcidas organizadas. Você acha que os clubes devem ser responsáveis, não pela torcida organizada, no caso do esporte, responsável pela Jovem, o Santa pelo Inferno Coral, o Náutico pela Náutico, o que as torcidas organizadas fazem fora do estádio, nas ruas, como vocês bem disseram? O clube deve ser responsável por isso? Olha, eu acho o seguinte, que infelizmente não tem como os times controlarem isso. Eu acho que eles devem fazer muita campanha de não incentivando essa briga. E infelizmente, às vezes as brigas, o mau exemplo vem de dentro do campo. Vários jogadores, você sabe que é um jogo tenso, os jogadores começam a se agredir dentro do campo. Da diretoria também, Pois os diretores se ofendem. Então como é que uma pessoa, um torcedor que está lá fora não vai fazer isso? E no caso do clube que dá o ingresso para a torcida organizada, sabendo que a torcida é violenta, sabendo que a torcida provoca baderna na rua, como é que fica o clube então aí? O clube apoia, uma torcida organizada apoia, mas com o intuito que ela vá lá e torça. E faça um espetáculo bonito, entendeu? Ninguém pode culpar o clube pelo que elas fazem fora do gramado, fora do estádio. Mas o clube prefere conivente, por exemplo, na Argentina. A Argentina tem a torcida do Boca que é chamada La Doce. Isso. E é uma torcida a mais conhecida do mundo, considerada entre muitos. E assim, o Boca ele financia a torcida para que ela vá para o estádio, assim como é aqui em Pernambuco e no Brasil, em muitos casos. E lá na Argentina o clube é responsabilizado, porque é como se ele estivesse sabendo que a torcida é violenta e ainda estivesse bancando a torcida para que ela vá para o estádio e depois fizesse a baderna na rua. Como é que explica isso? Tem que punir quem fez o crime. Quando você tira esses ingressos, você proíbe não só os torcedores que estão querendo dar para torcer, mas proíbe todos. Eu concordo que talvez fosse para dar, beleza? Mas eu não acho que é culpa dos clubes. Mas eu acho que dependendo do clube até tem que dar, porque é outra força, assim. Você vê... Eu vou muito para jogo do Corinthians, você vê a torcida organizada
Eles não param um minuto. Você vai na Coral, na Inferno Coral, a torcida organizada não para um minuto. Isso dá força. Já vi time virar. Ontem mesmo teve um jogo que o Náutico fez 1 a 0, tomou a virada e falaram que a torcida empurrou o time, porque isso existe no futebol. Nesse caso do time ser responsável pelas coisas que a torcida faz, eu acho que depende da configuração, porque se é uma torcida independente, que não recebe nada do clube, mas vai lá apoiar tal, grita o nome e depois arranja briga, problema deles. Agora no caso do Boca, que aí é como se fosse uma pessoa jurídica, uma empresa, que aí os torcedores não têm unidade, é uma coisa só. E se um torcedor é como se fosse um funcionário, porque ele está recebendo para aquilo, ele está sendo financiado, está recebendo nem que seja em ingresso, em viagem de ônibus para ir para passagem e tal, ele está recebendo para aquilo. Então se ele fizer alguma coisa, o mínimo seria ele deixar de receber, ser desvinculado da torcida. E aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer. Eu acho que cada um tem que ser penalizado. E às vezes, se o clube está financiando a torcida, o clube deve ser penalizado, mas ele também deve passar essa responsabilidade para quem fez aquilo. Todo mundo aqui concordou que o ideal seria punir o torcedor, a torcida, quem faz o ato de violência, no caso, ninguém proibir o clube. E o Ministério Público de Pernambuco, recentemente, ele tentou proibir que as torcidas organizadas entrassem nos estádios, até sugeriu que elas fossem extintas. Isso. Então seria esse tipo de punição para as torcidas? Tá sem a camisa, mas vai estar fazendo a mesma coisa que ele fazia A galera, antes. em vez de punir o clube, tem que chegar na direção, tem que punir a direção da torcida, que eles estão organizando tudo. Porque tem estatuto do torcedor que prevê esse tipo de punição. Você ficar 2 horas antes do jogo e 2 horas depois ter que ir para uma delegacia se apresentar. Mas esse entendeu? estatuto é meio utopia, né? Esse estatuto proíbe que fale palavrão no jogo. Né? Não. Esse negócio meio fora da realidade. Né? A gente tem um juizado torcedor dentro do estádio para pegar esses e punir, dar pena na hora, mas não é aplicado, entendeu? Acho que o problema é a impunidade. Tem tudo isso para ter impunidade. Ou então uma forma errada de punir, né? Porque o que você vê de briga do choque, a polícia chega batendo, né? Então, que forma de punição a gente pode ter para a torcida organizada que faz algum ato de violência? É somente prender, é somente proibir que ele entre no jogo? Eles arrumando essas funções, eles vão perder muitas coisas, tá ligado? Isso, dinheiro, espaço dentro do campo, espaço no time também, tá ligado? Apoiando. Eu acho que ele perder de ir pro jogo é a pior punição possível para ele. Se, sei lá, tem 10 mil filiados na torcida que vão para jogo, ele ganha 2 mil ingressos, 2 mil vão de graça. Vão assistir a punição, se tiver. 8 mil não vão. Entende? Uhum. E dentro desses 8 mil deve ter muita gente que faz briga e vandalismo na cidade. Eu acho que se atingisse financeiramente o clube, por exemplo, teve uma briga, uma multa de 1 milhão para o clube. Isso daí vai sentir o clube e normalmente, automaticamente os torcedores vão sentir, putz, estou prejudicando o meu time ia contratar tal jogador ou podia ter uma folha maior. Isso tudo que está no Estatuto do Torcedor já está no Código Penal, em contravenção, entendeu? Então se uma pessoa de um time de futebol, é o que eu acho, ele bateu numa pessoa de outro time, tem que ser esse indivíduo agrediu esse indivíduo e ser punido por causa dessa atitude, não porque ele é torcedor. Um torcedor é maltratado pelo clube do outro. E assim como o outro desse time é maltratado pelo outro. Então, não é só uma briga entre torcidas, eu acho que entre clubes também que causa briga entre torcidas. Eu acho que tirando a torcida organizada do jogo específico, do estádio, não pode transferir a violência para a rua mesmo? Já aquele contato no estádio de um ficar se xingando de longe, eles vão estar se encontrando agora do lado de fora e o pau vai estar comendo enquanto o jogo estiver acontecendo. E quando o jogo acabar, com o policiamento todo for, vai acontecer a mesma coisa. Só vai fazer piorado. Se proibir eles de entrarem no campo, eles vão ficar mais soltos e vão estar em mais liberdade de arrumar mais confusão. Tá ligado? Eu acho que essa questão da torcida organizada tem 2 problemas muito difíceis de serem superados. O primeiro como ele estava falando, a torcida organizada ela é uma entidade. E para você individualizar aquelas pessoas e poder punir é muito difícil. E o segundo a polícia ter um trabalho efetivo aí nessa prevenção desses crimes e dessas brigas. Eu acho que o mais difícil, tanto é o mais difícil, a medida mais difícil, como é a mais efetiva, é reeducar, pô. Só que, tipo, como é que você vai reeducar? Normalmente essa galera que é de torcida organizada, não, sem preconceito nenhum, mas a gente sabe que é verdade, é um pessoal mais da periferia, que a educação, nem da escola o nosso governo dá.
Quanto mais uma educação contra a torcida, a paixão, que envolve paixão isso, pô. Os caras, eles torcem, eles amam aquele clube e aí eles não têm o discernimento para entender que outra pessoa pode amar o outro. Seria o caso, então, de um clássico, por exemplo, já que o clássico é o que traz mais violência, tem uma torcida única? Isso é difícil porque tem até, num time só, tem rivalidade entre as próprias torcidas. Vocês já viram isso, um negócio desse? Tem briga de torcida? Tem. A gente sabe onde é que é? Sabe. Vamos atuar ali, entendeu? Mas Treinar a polícia. Pois é. Não é proibindo os outros torcedores Sim, todos né? de ir. Porque briga não é dentro, a gente chegou a essa conclusão, não é dentro do estádio, é fora. Então vamos ver lugares que tem briga pra colocar lá 100 policiais. Treinar os policiais. Podiam fazer aquela ideia de cadastro dos torcedores. Se rolasse qualquer confusão, pô, os caras já estão ali, já estão todos cadastrados, vão atrás desse. Acho que não é questão de futebol, é questão de segurança pública. Entendeu? É. É outro problema. Futebol não tem nada a ver com torcida organizada. Assim, com as brigas, com Sim, aquelas causas fora do campo. Não é culpa do futebol, é segurança pública. Agora, eu acho que uma medida também muito efetiva, como você estava falando, é você punir os diretores e os organizadores da própria torcida organizada. Mas não é culpa deles. Não é Mas eles são responsáveis Eles pela são, torcida. Mas eu continuo achando que não pode culpar eles pelo problema dos outros, entendeu? Punir eles por causa de outras pessoas. Não, eu acho que você... Não, tudo bem. Tem que punir quem fez o crime. Não, tem que punir quem fez o crime. Ele Mas, deveria mas os restringir diretores quem participa da própria muitas torcida. vezes instigam essas brigas. E a entidade torcida organizada, ela também precisa ser punida. O começo é punição. Não é punir diretor, nem chefe de torcida organizada. É punir quem fez o crime. Entendeu? Você aplicar a lei. Vai um policial com um cacetete batendo em quantos puder. Isso é uma educação da polícia também, dos torcedores, do clube. É todo um, não é só dizer assim, pô, é esse torcedor que é alienado, que não tem nada na cabeça e quer brigar. Tem todo, se o Estado é conivente, se tivesse desde o início das torcidas organizadas, a primeira briga que teve, vai preso os dois. Não briga na estão próxima. tomando medidas eficazes. Quantos anos o Manchester não passou sem participar, né, de campeonato, você falou? Não sei se qual foi o time. Foi o menor do time. Todos os times ingleses. Todos os ingleses, foi? Todos os times ingleses. Todos os times 5 anos ingleses. proibido de Vocês chegaram à participar de conclusão que é campeonato. Olha Cuidado. isso daí, imagina, se Isso bota aí. todos os times brasileiros não podem participar. Eu acho que tudo é válido para reeducar. Tudo é válido. Agora, do jeito que as pessoas estão fazendo hoje em dia, é fato. Não está adiantando nada. Eu não estou dizendo que nenhuma pessoa de classe média ou alta não vai participar de torcida organizada, porque às vezes está na natureza da pessoa mesmo ser violenta. Agora, se tem uma base de educação maior, acho que a chance de ter briga é menor. Então, acho que, como tudo, a corrupção, a violência, a pobreza está na base, tem a base a educação, a torcida organizada é a mesma coisa. Bem, tá chegando ao fim, mas é porque cada um está assim, agora pelo menos botar uma solução para a torcida organizada. Pô, eu acho que é educação mesmo dos torcedores, que é difícil, mas é um começo, assim, campanhas, como ela falou. A educação é efetivo, mas é muito demorado. Então é punição. Pra mim é punição. Eu acho que a longo prazo é educação e a curto prazo é punição. Mesma opinião dos três. Mesma opinião dele, na verdade. Concordo também. A longo prazo, educação. A curto prazo, punição. E para começar bem imediato, acho que o cadastro já era uma boa opção. Então, valeu, muito bom debate. Até mais, galera. Valeu.